primeira parte da exposição e voltado para o Evangelho, foi combinado que a gente faria uma parte do Evangelho sobre o mesmo assunto e depois continuaria na parte do Livro dos Espíritos, citando também o que tem no Livro dos Espíritos a respeito. É um momento, é um mês muito importante. E é importante para nós, o Cantinho, lembrar isso, pensar sobre isso, meditar a respeito. A Organização Mundial de Saúde desenvolveu um trabalho em relação a isso, de divulgação no mundo todo, né? Em relação ao Setembro Amarelo. E ele está sendo feito exatamente assim, ó. Vou ler aqui a parte e fala assim, ó. Este dia 10 de setembro hoje, né, agora vai ser 2022, mas ele foi feito em 2003. Este dia foi criado em 2003 pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio e pela Organização Mundial de Saúde, com o objetivo de prevenir o ato do suicídio através da adoção de estratégias pelos governos dos países. Neste dia, realizam-se cerca de 600 atividades em 70 países do mundo para se conseguir salvar vidas. Em Portugal, a Sociedade Portuguesa de Suicidologia organiza colóquios com a colaboração da Direção-Geral de Saúde. As estatísticas mostram que por volta de 1 milhão de pessoas morrem por suicídio no mundo anualmente. Algo em torno de uma morte a cada 40 segundos. O Delano já falou isso aqui relativo ao Brasil, e essa morte em 40 segundos é considerada pela estatística oficial. Se a gente for considerar a estatística extraoficial, e se for considerar o suicídio inconsciente, esse número vai talvez dobre. Então, em vez de ser uma morte a cada 40 segundos, vai ser um em cada 20 segundos. Mais ou menos isso. Porque há um índice muito grande e que não se percebe. Por cada pessoa que morre, outras 20 tentam o mesmo caminho. Então, um consegue, outros 20 tentam. A Organização Mundial de Saúde estima que o suicídio está entre as 20 principais causas de morte no mundo, sendo uma das principais entre adolescentes e adultos até os 35 anos. A taxa de suicídio é maior nos homens do que nas mulheres. Os homens morrem mais e as mulheres tentam mais. Mas tanto homens como mulheres morrem também, em proporções diferentes. Tá? Vale lembrar que esse é um problema de saúde pública e consequência de vários fatores difíceis da história de vida da pessoa que opta por esse desfecho. Neste dia, eu vou dizer neste mês de setembro, especialmente no dia 10 de setembro, que é o dia considerado internacional, né, o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, ele pede aqui, neste dia pode estender a mão a quem se tenha isolado ou fazer uma prece pelas almas perdidas para o suicídio. Um dos principais motivos dessa campanha é conversar a respeito, eliminar o tabu. Só que, até o Espiritismo, ficava-se uma espécie de um vazio depois. Porque, como o Delano já citou, as religiões em geral, o catolicismo, o protestantismo, seguiu mais ou menos a mesma linha, condena o suicídio de uma forma irreparável. Suicidou, quer dizer, pecado mortal, não tem perdão. A ideia que se passou foi essa. Com este não ter perdão, e o Delano citou também a questão de, em alguns lugares, hoje já está melhorando um pouco isso, alguns lugares não tem direito à missa, não pode ser enterrado em cemitério da igreja, por exemplo. De uma série de tabus, de preconceitos, de discriminações. As famílias sofrem muito sofriam muito mais no ano passado.
Então, essa atitude da Organização Mundial de Saúde fez com que nós passássemos a conversar sobre o assunto. Aí vem o Espiritismo. No Espiritismo, nós temos um laboratório de comprovação de que ninguém morre. São as reuniões mediúnicas. Então, vem a instrução do Livro dos Espíritos, do Evangelho, de todas as obras. O Céu e o Inferno, na segunda parte, por exemplo, tem um capítulo só para os suicidas, e neste capítulo Kardec vai entrevistar pessoas que se suicidaram e que voltam para falar a respeito da atitude que tiveram, das consequências, principalmente, né, dos motivos, às vezes, que os levaram a isso. Então, nós temos causas, as causas que levaram, os motivos que levaram as pessoas a se suicidar, que posso dizer que são infinitas as causas, e tem as consequências. Mas o mais importante que a gente vê com a doutrina espírita é a consequência consoladora. E isso abre um espaço para a gente poder conversar mais tranquilamente a respeito, para não condenar a pessoa que fez, para não colocar numa condição marginalizada, mesmo já tendo feito, quem tentou, e mostra uma realidade que vai tranquilizando, vai consolando, principalmente as famílias das pessoas que se suicidaram, porque fica aquele estigma, né, aquela coisa forte, né? Oh, fulano da família tal, ele suicidou, aí não tem perdão. A família fica, então, o filho, o irmão, o parente, né, que suicidou, o pai, a mãe, fica, não tem perdão. Então, isso agrava o sofrimento das pessoas que ficaram, de pensar que a pessoa foi condenada definitivamente ao suplício eterno. Então, tudo isso vai sendo trabalhado com o entendimento que o Espiritismo busca do Evangelho de Jesus e com as explicações que vem trazendo pela experiência que vive. Então, essa experiência nos trouxe, no Espiritismo, uma série de soluções também. Aqui no cantinho, quando eu li esse livro aqui, ele chama O Evangelho das Recordações. Vocês viram que está amarelinho, né? Esse livro que foi lido nessa época, né, em 1985, 86, mais ou menos. 85, 86, talvez até 87. Nós lemos esse livro aqui, e o autor, o Eliseu Rigonati, ele conta do suicídio do irmão dele. Era o Vasquinho, o irmão mais novo, sumiu. Um dia sumiu. Muito tempo depois, foram no cemitério lá para retocar uma sepultura de alguém, alguma coisa assim. A mãe dele foi e a família, né? Era de alguém da família. E a pessoa que tomava conta do cemitério chamou um deles lá e perguntou quem era ela. E aí descobriram que ela era a mãe de um menino, de um jovem, né? Que foi enterrado naquele cemitério como indigente. E o moço reconheceu porque o menino ele parecia muito com a mãe. Foi aí que eles descobriram que o irmão dele tinha suicidado no Rio. A partir daí, ele já era espírita, se culpou muito porque, sendo espírita, não percebeu que o irmão dele estava com tendência ao suicídio, e ele começou, depois de ler o livro Memória de um Suicida, que o Delano citou também aqui, ele começou a pensar mais, a se dedicar mais aos suicidas. Até que o próprio Vasquinho sugeriu a ele que fizesse alguma coisa em favor dos suicidas. Ele conta a situação que ele viveu lá, as dificuldades todas, e sugere. Então eles criaram lá na cidade dele uma reunião para socorro aos suicidas. E foi então, quando eu li isso aqui, a Tita, que era uma frequentadora aqui, eu já desencarnada também, né? A Maria Balbina, minha amiga, ela falava que era minha mãe de espiritual. A Tita tinha um carinho todo especial pelos suicidas. Nas orações dela, sempre citava assim, de uma forma assim, até emocionante. Então, quando eu li o livro, eu cheguei para ela um dia e falei, olha, eu vi uma coisa no livro que eu achei muito interessante,
quem sabe a gente pode fazer? Que foi a reunião que eles fizeram de socorro aos suicidas lá. Então, sugeri a ela, conversamos, né? E combinamos de organizar aqui no cantinho um grupo de socorro aos suicidas. E agora, dia 13 de agosto, esse grupo completou 34 anos de atividade, né? Ele funciona uma vez por mês e desde essa época nunca faltou, todos os meses no segundo sábado. Mais tarde criou o segundo grupo, que funciona no primeiro sábado. O primeiro funciona no segundo, o segundo funciona no primeiro. Entenderam, né? Pois é. Então, esses dois grupos, um em decorrência do outro, nós temos hoje 28 pessoas trabalhando nos dois grupos, pessoas diferentes, né? Não tem repetição, essas foram das combinações, trabalhando em favor dos suicidas. O primeiro grupo nós chamamos de Grupo de Socorro aos Suicidas Judas Iscariotes, que nós consideramos que foi o suicida mais famoso da história, né? Que é o único que ficou registrado na Bíblia com uma série de detalhes que não tem outros. Na Bíblia não tem relatos assim amplos de suicídio. Então, pusemos esse nome no grupo e foi a partir daí que o nosso laboratório começou realmente a funcionar. Porque aí nós começamos a perceber, a entender a delicadeza do assunto, a importância, as dificuldades todas que as pessoas vivem no plano espiritual, dependendo de como foi o suicídio, mas o mais importante é que nós descobrimos que tem perdão, tem solução e que ninguém vai ser condenado eternamente, porque não morreu, só praticou um ato contrário à lei de Deus, por isso às vezes são chamados de criminosos, outros atos que a gente pratica também são, mas tem solução, tem perdão, e nós já tivemos a oportunidade de conversar com os que chegam pedindo ajuda, ou buscando ajuda, e com os que voltam depois agradecendo pela ajuda que receberam. Certo? Sim, João. E o grupo foi criado para o primeiro sábado, ele já deu o nome também? Ivone do Amaral Pereira. E a Ivone é a médium do livro Memória do Suicida, né? Então, o primeiro sábado é Ivone do Amaral Pereira, Grupo de Socorro Suicidas, Ivone do Amaral Pereira. No segundo sábado, Grupo de Socorro Suicidas, Judas Iscariotes. Esses dias até me pediram para fazer uma entrevista, está no YouTube, né? Sobre exatamente esse trabalho com suicidas. E teve uma repercussão impressionante. Tem pessoas de diversos lugares do país me ligando para conversar a respeito da reunião de socorro suicida, porque é raro. Então, tudo isso foi baseado no entendimento que nós tivemos do Livro dos Espíritos, por exemplo. Então, no Livro dos Espíritos, aqui nós estamos estudando, né? Nós estamos recomeçando o estudo dele, estamos na introdução ainda. Hoje, como Delana avisou, nós vamos pular um pouco. Então, nós vamos lá na questão hoje 943. É a quarta parte do livro. A quarta parte chama Esperanças e Consolações. Já é bem sugestivo, né? O capítulo 6, ele fala das penas e dos gozos terrenos. E o item 6, né? Desgosto pela vida, suicídio. Questão 943. Ele pergunta assim: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? A pergunta que o Kardec fez. Os Espíritos respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e geralmente da saciedade. Então, quando ele está perguntando de causas, de origem desse desgosto. Eles citam aqui 3 situações, mas é muito mais. Porque na medida que você vai pensando a respeito, vai descobrindo os assuntos, vai conversando principalmente com suicidas, você vai descobrindo uma infinidade de outros motivos, que por mais, vamos dizer assim, pequenininhos que sejam os motivos, eles têm que ser respeitáveis,
porque foi o que as pessoas tinham naquele momento, a dor que eles sentiam naquele momento, e cada um sabe a sua própria dor. Ninguém sabe a dor do outro. Às vezes não sabemos nem a nossa. Imagina saber a do outro. Então, por isso, essa dor, essa atitude precisa ser respeitada. Nós não temos que concordar, mas temos que respeitar a atitude do ser humano que achou que a única solução para ele era essa. Então, é o que os Espíritos colocam aqui. Tem uma série de motivos, né, que eles colocaram. Para aqueles que exercem as suas faculdades com um fim útil e segundo as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Suportam as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais agem tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que os espera. Mas na pergunta 944, que eu acho que ela é a mais assim, delicada até, o Kardec pergunta assim: o homem tem o direito de dispor de sua própria vida? Essa pergunta, ela gera assim, uma certa interrogação até. Porque ele está falando de qual vida? Então esse é um ponto que precisa ser observado. Nós temos duas vidas. Aqui nós temos duas vidas. Nós temos a vida do corpo e a vida do espírito. Então, nós somos espíritos, os que estão encarnados, né? Somos espíritos encarnados. O espírito tem a vida dele que foi dada por Deus. Essa nós não temos o direito de interferir, nem vão conseguir se tentar, porque ela não acaba. É a vida imortal. A outra, a segunda vida, que é a vida do corpo, nós não temos o direito, pela lei divina, de interferir. Mas a lei divina também nos propõe a liberdade. Então tem um aspecto da lei de Deus que é a parte da lei de liberdade. Na lei de liberdade tem o livre-arbítrio. Então, de acordo com o livre-arbítrio, você pode agir no bem ou no mal dentro de algumas determinadas limitações. Porque, então, se uma pessoa não tem direito de atentar contra a própria vida, então ninguém se suicidaria. Não é? Só que ele está falando da lei divina, da vida dada por Deus. E essa sim ninguém pode interferir. Uma boa parte dos suicidas chegam falando, quando a gente fala com ele que ele suicidou, mas não morreu, quer dizer, ele matou o corpo, mas não morreu, mas eu quero morrer, eu queria morrer, eu preciso morrer. Vocês não têm como dar um jeito aí de fazer com que tudo acabe? E a gente fala, não, meu irmão, não tem como. Por quê? Essa vida dada por Deus não acaba. Ela é eterna. Mas, na verdade, o que você quer, de fato, não é acabar com a vida, é acabar com o problema, com a dificuldade que está vivendo. Então, gente, isso precisa ser trabalhado antes do suicídio. Tem um problema, tem uma dificuldade? Eu costumo colocar assim: a vida física, principalmente, vai apresentar para nós os fatos, os acontecimentos, bons e ruins. Os bons, para nos consolar, para nos alegrar, para dar um certo conforto. Os ruins, para sermos submetidos às nossas provas, provações ou expiações. Tanto os fatos bons quanto os ruins são importantes para a nossa existência e para o nosso crescimento. Os ruins, que são as provas, as provações e as expiações, eles vêm para que nós possamos crescer com eles, aproveitar. Então, eles são oportunidades de crescimento. Quando vem ruim, ele vem ruim porque é o resultado de algo ruim que nós fizemos no passado e agora temos a oportunidade de consertar. Isso é o perdão divino. Então, como funciona o perdão de Deus?
Ele me dá a oportunidade de fazer de novo e direito aquilo que eu fiz antes e errei. É a manifestação do perdão e da misericórdia. Então, quando vem essa dificuldade, ela não vem como castigo. Outra coisa que a gente precisa eliminar: Deus não castiga ninguém, não. Nada vem como castigo, nem como punição, nem como uma perseguição divina. Lá nos 10 mandamentos fala que Deus fala, né, que ele é um Deus vingador, né, que ele visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daquele que o persegue. Está escrito lá no primeiro mandamento, não é? Mas a gente vai entender agora que na 3ª, e não é até a 3ª, a partir da 3ª e 4ª geração, é a mesma pessoa que está voltando para dar continuidade ao aprendizado e ao conserto daquilo que ela deixou para trás. Então, surgiu a dificuldade, nós podemos aproveitar para crescer ou transformar em problema. Certo? A grande maioria de nós transforma em problema. Aí o problema vai puxar outros e outros e outros. Porque quando eu digo que tenho um problema, eu automaticamente vou querer os culpados. E eu não vou achar os culpados. E mesmo que eu ache, se eu achar uma pessoa que é a culpada por alguma coisa muito ruim que me aconteceu, e às vezes eu tenho essa pessoa, ainda assim aquela coisa ruim vai continuar comigo, mesmo eu sabendo quem foi o culpado. Mas com essa nova visão, bom, então não existe um culpado a não ser eu mesmo. E não é um culpado, é um responsável. Como responsável pela atitude que me gerou tudo isso, eu preciso agora consertar isso, mudar isso, aproveitar para crescer, para aprender com isso. Agindo assim, nós vamos nos transformar. É o que nós falamos para eles na hora. Quando eles chegam dizendo que quer morrer, a gente vai falar: então, você não quer morrer, na verdade. Você quer solucionar o seu problema. Porque o problema já foi feito, né? Feito e agravado. Mas como? Não tem solução, não. Ainda mais agora que eu já suicidei. Suicídio não tem perdão? Aí a gente fala: bora, primeiro, você está vivo e está aqui num ambiente bom. Está ligado, pelo menos, a um ambiente bom. Você foi trazido aqui para ser ajudado. Em nome de Deus, de Jesus, dos nossos amigos espirituais, você está aqui para ser ajudado. Querer ou não ajuda vai depender de você. Mas no meu caso não tem solução, não tem solução, não, que os problemas que eu tenho não tem solução. Aí a gente propõe a ele que fale sobre a dificuldade que ele viveu e que o levou ao suicídio. E a gente vai mostrar para ele a solução. Principalmente depois de já ter desencarnado, o problema já ficou para trás, né? Então agora nós vamos reaprender, como disse o Delano aqui do livro Memória do Suicida, lá no final, eles vão mostrar num processo de aprendizado, e quem fica até a parte final, o último capítulo chama Universidade. Então ele vai para a universidade. É como se passasse por todo um processo escolar para chegar na universidade com toda a matéria em dia, formado e pronto para reencarnar. Então isso é que vai alimentar a esperança e vai aumentar as possibilidades, tanto daquele que suicidou de recomeçar e de construir a vida, e isso vai trazer para nós que ficamos, né, para os parentes principalmente que ficaram, aquela expectativa de que a pessoa está sendo cuidada de alguma forma. Mesmo que passe por alguma dor como consequência natural do que fez, isso vai passar. Diz aí no livro do Memórias que normalmente a dificuldade que a pessoa vive depois do suicídio é durante o tempo que ele ficaria encarnado. Assim que vence esse tempo, vai ser oferecido a ele um socorro mais objetivo, vamos dizer assim, não é? Porque a pessoa precisa passar por uma preparação consciencial
para ter a condição de ser ajudado e dar continuidade da vida. Daí a importância de nós não condenarmos, não julgarmos, não ficar remoendo a situação, o fato, como que aconteceu, ficar principalmente condenando a pessoa. Lembrou de uma pessoa, soube de alguém que suicidou, ore por essa pessoa. Ele vai precisar de oração. A oração vai chegar de alguma forma e vai aliviar um pouco. Não vai eliminar o que ele tenha que passar, mas o conforto da oração vai alimentar a esperança, vai dar força e a pessoa vai suportar bem aquela situação que ela precisa passar, que é o aprendizado. Então, a dificuldade que nós passamos aqui é aprendizado. A dificuldade que a pessoa passa no plano espiritual é oportunidade para ele se fortalecer através daquela dificuldade e atingir os objetivos de uma forma mais objetiva. Bom, aí ele fala aqui então o homem tem direito de dispor de sua própria vida? Resposta, não. Somente Deus tem esse direito, a vida imortal, né? O suicídio voluntário é uma transgressão da lei de Deus. Tá? Então, é uma transgressão por quê? Porque o corpo está regido também pela lei de Deus. A vida física tem uma importância muito grande para a nossa evolução. Esse período que nós passamos aqui na vida física, nós temos uma programação para ser cumprida. Ontem até a gente estava lendo aqui a questão 258 aqui do Livro dos Espíritos, que trata da escolha das provas. Quer dizer, quem escolhe as provas que nós vamos passar? Nós. Como você escolhe a prova? Quando é de uma forma natural, são as provas relativas ao crescimento. Já está dentro da lei. Quando você não passou bem pela prova natural, você desviou de alguma forma, e dependendo da intensidade, da gravidade do desvio, você cria o que o Emmanuel chama de provação. Ou seja, você cria algumas dificuldades. Se a coisa fica muito apertada mesmo, muito complicada mesmo, e gera uma série de situações muito desagradáveis, você, da provação, desenvolveu a expiação. Mas todas essas fases vão nos levando a uma dor que vai chamar a atenção para voltar lá na prova e começar tudo de novo, agora aproveitando cada dificuldade e vencendo. Sempre é possível fazer isso. Quando não achamos possível fazer isso, partimos para o suicídio, que é o que acontece com a grande maioria das pessoas, porque essas pessoas não estão saudáveis. Fala assim, suicídio consciente e inconsciente. Do ponto de vista, vamos dizer assim, real, não existe suicídio consciente. A gente, às vezes, não tem expressões para falar de coisas diferentes, né? Por quê? A pessoa consciente é aquela que tem o conhecimento da lei de Deus que está na nossa consciência. Então, essa pessoa consciente, nesse sentido, não vai praticar o suicídio e não vai fazer nada errado naquilo que já está consciente. Então, quando fala, a pessoa fez consciente, ela não estava no momento do ato, por mais consciente que ela pareceu estar, ela não estava consciente. Mas é chamado assim porque a pessoa programa. Ela pensa nisso a vida toda, alimenta o processo a vida toda. Esse é mais um dos motivos da campanha, para chamar a atenção, porque é um pensamento muito pessoal, muito particular. É um segredo, às vezes, que a pessoa carrega. Às vezes a pessoa tem em mente que em algum momento ela vai suicidar, quando a coisa apertar. Tem muita gente que pensa assim, que alimenta e não acha argumento, ao contrário, porque não conversa a respeito, não se fala do assunto, não se fala das consequências
e não se fala também das possibilidades de soluções. Então a pessoa vai adoecendo gradativamente. Essa ideação suicida, ela vai sendo construída até chegar a um ponto que a pessoa encontra qual a forma mais adequada que ela tem coragem de utilizar para atingir o objetivo. E aí, essa forma mais adequada que ela acha, ela vai utilizar. Uma vez uma pessoa contou para nós, uma pessoa que tentou suicídio, quer dizer, o chamado consciente, né? Porque esse ia ser catalogado como suicídio, né? É o consciente. A pessoa contou o seguinte: ele disse que pegou a corda, escolheu a árvore onde ele ia amarrar a corda, arranjou o banquinho para subir, né? Aí amarrava lá na corda, depois jogava o banquinho no chão, ficava pendurado. Esse é um dos mais comuns, tá? Aí ele contou que preparou tudo, organizou tudo. Foi tudo direitinho, amarrou a corda lá na árvore, pôs o banquinho, subiu do banquinho, colocou a corda no pescoço e jogou o banquinho no chão, só que na hora que o banquinho caiu, o galho quebrou, ele caiu, quebrou a clavícula, certo? Aí ele foi contar, ele falou assim: eu só vi que tudo isso aconteceu quando eu estava sendo levado para o hospital para ser socorrido por causa da quebra da clavícula. Ele não viu o que estava acontecendo. Então tem muita gente, se conversar com alguém que já tentou, é claro que cada um vai ser de um jeito. Mas o mais provável, a pessoa entra numa espécie de transe. E naquele momento ela só vê aquilo. Em muitas situações da vida, a gente entra numa espécie de transe e só depois que passa, você fala: nossa, mas eu fiz isso. Tem casos de acidentes também, as pessoas só vendo. Isso. Só vendo. Eu estava saindo da faculdade. O pé para fora da faculdade, uma colega serviço. Eu estou pelado pelas Alvares, ela só lembrava de ter saído da colégio naval da faculdade. Eu não funcionava. Saiu da faculdade, o cara que for atravessar para chegar na Praça Alvares, que é frente a casa daí, para assistir o show do Rosaguinho. Ela só lembrava de ter colocado, sair da faculdade. Pois é. Então, quer dizer, a pessoa entra em espécie de transe. Em acidentes, em caso de doença grave, uma série de situações assim, a pessoa, o espírito se afasta, isso tem explicação. O espírito afasta do corpo, não desliga, afasta. Só desliga depois que morre. Enquanto está vivo, está ligado ao corpo, mas pode estar afastado. Quando está em coma, o espírito está ligado ao corpo ainda, mas está afastado. Então ele não tem consciência do que está acontecendo com o corpo. E depois, dependendo do nível de inconsciência que ele esteja, ele não vai lembrar do que aconteceu. Então, no caso do suicídio, acaba acontecendo isso também. Né? Isso. Muitas vezes, como ele está tendo aquela, vivenciando aquela situação que está sendo colocada, né, pelos familiares. Isso. Às vezes estava participando de tudo, né? Ouvindo tudo, participando de tudo. Né? Então, aí ele fala aqui: então o homem não tem o direito, somente Deus tem o direito de dispor da vida, né? Que se fizer o contrário, é considerado um crime perante a lei de Deus. Por isso que cada um tem a oportunidade de consertar o que fez errado em relação à lei de Deus. Isso é colocado pela própria lei dentro do que nós chamamos de perdão, de oportunidade. Então, não devemos ver como castigo nenhuma dificuldade que nós estamos passando, porque todas elas foram construídas por nós mesmos. Não devemos nos sentir punidos, porque Deus é soberanamente justo e bom. E não permitiria que nós passássemos por uma situação que não fosse consequência daquilo que nós mesmos fizemos. Então, esse conhecimento é importantíssimo. Deus
é soberanamente justo e bom. E nada acontece sem a permissão de Deus. Então, quando Deus permite que alguma coisa aconteça, no caso do suicídio, por exemplo, foi pela nossa persistência em resolver dessa forma. Mas Deus sabe, os espíritos superiores sabem que tem solução. Por pior que tenha sido a transgressão, por maior que seja a dor, tem solução. E nós podemos ajudar orando, repetindo, pelas pessoas que estão passando por essa dificuldade naquele momento. E a outra questão aqui, que é a 944A, ele fala assim: o suicídio não é sempre voluntário? É a pergunta comum. Então aí vem o suicídio, consciente ou inconsciente, voluntário ou involuntário. O voluntário é esse que a pessoa programa e faz dentro de uma programação. O involuntário, esse é gravíssimo. Aliás, o que chamou mais atenção na entrevista foi os exemplos que eu dei de espíritos que vieram na reunião na condição de suicidas involuntários ou inconscientes. Porque eu cito na entrevista o caso de uma pessoa, por exemplo, que era espírita há mais de 30 anos. E ele se suicidou involuntariamente porque deixou de fazer o tratamento do câncer. Então, essa é uma das formas. Você deixar de se tratar em relação a uma determinada doença. Então, aí eu sou espírita, eu sei que não vou morrer mesmo, que a morte não existe, então eu não vou tratar, foi o que ele fez. Mas só que ele fez, morreu antes da hora, suicídio involuntário, foi para uma região difícil no plano espiritual, porque ele tinha que completar o tempo que ele não completou aqui, e aí que vem o detalhe, Ele tinha que completar esse tempo. Vai para uma região no plano espiritual, do umbral, que vai ficar junto com outros suicidas das mesmas condições. Quando ele chega na reunião, ele chega dizendo que estava revoltado com Deus, porque Deus não atendeu ele de acordo com a condição que ele tinha de espírita. Olha só que delicadeza isso, Mas eu falei, mas como que foi a sua desencarnação? Inclusive, eu sabia que tinha morrido. Ele falou assim, não, eu morri de câncer. Mas como que foi? Aí ele falou, foi ao médico, fez os exames lá, diagnóstico câncer, já num estágio bem avançado, o médico propôs a quimioterapia. E ele se recusou a fazer a quimioterapia. Por quê? É o que muita gente fala. Eu vou morrer mesmo. Eu já sei que a morte não existe, eu sou espírito, Então eu vou morrer mesmo, não preciso tratar. É isso que é o suicídio inconsciente, involuntário. Por quê? O médico não foi feito para curar a vida, para curar e devolver a vida ou impedir que as pessoas morram. Pela quantidade de médicos que tem hoje, já era para ter bem menos morte ou nenhuma mais. Então as pessoas continuam morrendo em proporções diferentes, mas continuam morrendo mesmo tendo todos os recursos que a medicina traz para nós. Acontece que o papel principal não é de impedir a morte, é de criar uma situação mais confortável e impedir que a pessoa morra antes da hora programada, porque todos nós temos uma programação. Nós temos um tempo de validade. Remédio, não tem? A gente também tem. Tempo de validade. Cada um aí tem uma data. Eu também tenho. Certo? Eu não sei qual. Imagino que vocês também não, Mas tem a data. Então, apareceu doente, trate. O médico chegou, propôs uma cirurgia, propôs um tratamento, uma quimioterapia, por exemplo, de um câncer já avançado, faça a quimioterapia. Por quê? Se a quimioterapia ou o tratamento proposto te der mais 2 meses de vida, até você alcançar o tempo certo,
você vai desencarnar com tranquilidade e com a consciência tranquila, porque você usou todos os recursos. Mas quando você, em nome da religião, por exemplo, não se trata, o corpo não vai resistir sem o tratamento e vai morrer antes. Toda vez que morre antes é suicídio. Isso é que é o grave. Aí tem o tratamento, tem a falta de tratamento, tem o excesso de medicamento. Aí entra excesso de alimentação, falta de alimentação, os vícios, todos os vícios levam a um tipo de suicídio. Tem um livro, o Manual Prático do Espírita, que ele coloca lá, o autor coloca, que uma pessoa que fuma um maço de cigarro por dia durante 30 anos, ela antecipa 10 anos. Suicídio. Bebida alcoólica, os excessos alcoólicos, todos eles levam a suicídio, principalmente quando desencadeia outros processos de enfermidades que vão levar à morte antecipada, porque o corpo tem a sua resistência. Se você não cuidar dele, principalmente quando já tem alguma dificuldade, e colocar elementos nele que vão agravar isso, ele vai morrer antes, ele não vai suportar. Se morrer antes, repito, suicídio. E se suicidou, vai para uma região do umbral, cumprir o tempo que precisava passar por aqui e, de uma certa forma, curtir as consequências das suas dificuldades. Uma das principais consequências do suicídio é a decepção. Essa a gente não pode deixar de falar. Porque a pessoa vai descobrir que não morreu. E que não resolveu o problema. E que ficou remoendo o problema por muito tempo ainda, que era o tempo que ficaria aqui. E que vai descobrir também que muita coisa vai ter que ser solucionada depois. Mas, por outro lado, e a gente quer ser positivo e não negativo, a esperança de que tudo tem solução. Nós estamos aqui para consertar. Deus não nos condena, repito, nos dará sempre oportunidades. E nós precisamos aproveitar essas oportunidades. Um dos pontos de partida para aproveitar é a campanha que está sendo feita desse Setembro Amarelo, para a gente conversar sobre o assunto, para a gente refletir. Será que eu estou fazendo alguma coisa que pode estar antecipando a minha morte? Será que eu estou fazendo algo em termos de excesso, de exageros, que pode estar antecipando? Então, tudo isso precisa ser considerado dentro dessa campanha. Então, o nosso convite é que no mês de setembro nós reflitamos e que possamos propor conversas a respeito do assunto, até para, de repente, quem sabe alguém fala, eu até que eu ando pensando isso mesmo. Ou eu já tenho isso em mente, que se acontecer alguma coisa mais grave, eu dou essa solução. E de repente você vai ajudar uma pessoa a desencarnar no momento certo, de uma forma mais tranquila, e vai ajudar a resolver a dificuldade, ajudar a pessoa a procurar uma solução, procurar ajuda no CVV, os SOS, todos que tem aí dos grupos espíritas, por exemplo, procurar ajuda psicológica, psiquiátrica, psicanalítica, procurar ajuda profissional. Procurar ajuda para resolver uma questão que você não consegue resolver sozinho, né? Então isso é importante dentro dessa conscientização deste momento que a gente está vivendo. Eu queria ler um monte de coisa aqui, mas não li. Vocês não deixaram. Mas essa que eu vou... No livro aqui, o Evangelho das Recordações, o prefácio dele eu achei fantástico. O espírito que ditou, ele chama Irmão Braulio. Ele assina assim, um amigo de ontem, de hoje e de sempre. Ele diz assim: ontem navegávamos em mar de trevas densas, levados de arrastão pela descrença e pelo sofrimento, corpos marcados, mãos chagadas, mentes embotadas, imenso e revolto oceano de marasmos
e insatisfações. Ora, a nau sacudia-nos em violentos maremotos. Ora, as calmarias faziam-nos marcar passos. A viagem principiou no dia da dor, e o amor brotou trazendo a reforma. Renascíamos, e a nau velejava. Ora dava em arrecifes rudes, ora regirava em remoinhos insanos. Ora o desespero impelia-nos para o resvaladouro das incertezas. Então o Cristo nos surgia como único arrimo. Um dia, a nau aporta a seguro abrigo, onde os vendavais não mais a abalariam. Tendo a rocha por base, a âncora lançada em mar profundo por segurança, veio a paz, veio o progresso, veio o amor, veio a renúncia. E recordamos a caminhada pela eternidade. Benditas horas de desespero, benditas fases de solidão, benditas as marcas da escravidão, benditos os corpos crivados pelas chagas da dor e da incompreensão. Oh, o sol! O sol, enfim, brilhou para nós, caminheiros da paz, viajores do infinito. As dores do ontem são o preparar da seara do hoje para o lindo florir do amanhã. Companheiros espíritas, líderes da doutrina, nesta singela obra contém-se o percurso milenar de um grupo espiritualista, para o qual a rocha, a base e o teto são a vontade de vencer. O livro é O Evangelho das Recordações, do Eliseu Rigonati. E a Jaqueline sugeriu que a gente terminasse com a música que é cantada na reunião do primeiro grupo, do primeiro sábado. Tá? A música chama Maria de Nazaré. Imagino que todo mundo aí conhece, né? De repente até nós vamos fazer como oração. Vocês querem cantar? Então, assim, eu leio e vocês cantam mentalmente, pode ser? Porque eu não vou me atrever a cantar, né? Então, eu vou ler como a nossa oração final. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e meu coração se põe a cantar para a Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, para a mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Aí tem um refrão, né? Ave Maria, Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou. Um sonho de mãe Maria plantou, para o mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu para seu Deus, Maria do povo meu. É essa Maria que é a responsável por aquele hospital espiritual que acolhe os suicidas e os coloca em tratamento. Então, a ela, o nosso agradecimento, o nosso pedido que continue recolhendo, acolhendo, ajudando, abençoando a todos nós, que somos mais ou menos suicidas, conscientes ou não, mas especialmente aqueles que já concretizaram o fato e que já estão sentindo as dores. Que eles sejam aliviados nas suas dores e sejam fortalecidos para que a vida passe a ter um valor diferente para eles e para todos nós. Obrigado a todos vocês pela oportunidade, pela presença. Obrigado a todos aqui dos online. Jesus esteja com todos nós.